Fala mulherada, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista e trabalho com abordagem sem dietas. Uma abordagem comportamental, te ajudando a encontrar uma alimentação mais leve, sem culpa e que faça sentido para você. E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre uma das maiores satisfações na vida das minhas pacientes, na minha vida, mas ao mesmo tempo uma das maiores limitações que vocês acham que comer o que gosta impede de vocês conquistarem o objetivo que vocês desejam, seja emagrecimento ou não. Então vem comigo nesse vídeo se você quer aprender as ferramentas e as estratégias de comer o que você gosta sem culpa, de uma forma leve, saindo dos descontroles de uma forma prática. Eu tive a ideia desse vídeo, na verdade, porque nesse último final de semana, como na maioria, eu saí com meu namorado para tomar um café da tarde em uma cafeteria e tinha sorvete. E aquilo ali sempre é um momento muito prazeroso pra gente sentar, conversar, apreciar ali o ambiente, curtir o momento, tirar foto, ficar ali um tempo fora da nossa rotina junto com a comida. E eu fiquei refletindo o quanto é prazeroso e satisfatório para mim viver esses momentos com a comida sem culpa, sem medo de engordar, de estar fazendo más escolhas, de prejudicar a minha saúde. E como isso me renova para iniciar uma semana e faz parte de um contexto da minha vida saudável, de uma alimentação saudável. Mas eu sei que apesar de eu me sentir com muita liberdade e autonomia de fazer essas escolhas, a maioria das mulheres que me procura e muitas vivem esse sofrimento com a comida, de ter dificuldade de estar em ambientes com a disponibilidade de comida, de comerem com outras pessoas, de não saber um momento para parar de comer, o quanto precisa parar, o que escolher, se pode ou se não pode, se faz bem ou faz mal. Sem contar nos pensamentos ali de ficar se julgando, se criticando, se chicoteando, como eu falo para as minhas pacientes, com muita crítica, e sempre buscar uma compensação na segunda-feira para iniciar uma nova dieta, para comer menos, e o quanto isso pode ser o grande problema de você não estar se sentindo em paz com a comida e de cada vez mais perceber que ou você não consegue perder o peso ou esse peso continua aumentando. E eu quero te convidar então a refletir nesse vídeo. Já imaginou como seria na sua alimentação, na sua rotina, não ter a culpa? Como seria para você escolher aquilo que você gosta, sem medo, sem culpa, sem frustração, sem pensar o que você vai fazer depois? Somente focar em aproveitar a comida, comer o que você gosta e desfrutar daquilo? Eu sei que no primeiro ponto você deve estar pensando que isso vai ser um problema, de que você vai exagerar, de que se permitir comer tudo, que você vai descontrolar, mas não é nada disso. Eu sei que você está aí se sentindo frustrada, de imaginar que você não vai conseguir colocar isso em prática, que você se sente falhando por comer esses alimentos gostosos, que são fora da sua rotina, que talvez você veja como alimentos errados e proibidos, porque na verdade tudo isso que você passa é um reflexo do efeito sanfona, do efeito das dietas, dos ciclos das dietas, que inicia sempre com uma insatisfação corporal, em que você não está ali se sentindo bem com o seu corpo e que talvez nesse momento, pensando no verão, nas festas, nas comemorações, isso venha com mais intensidade por você parar, se olhar mais, reparar, né, em você, no seu corpo, nas suas roupas e imaginar como vai ser esses próximos dias. Então, com essa insatisfação, você vai buscar iniciar uma nova restrição, sendo que isso não deveria acontecer. E iniciando essa restrição, você consegue por um tempo, que geralmente dura de segunda a quinta, de segunda a sexta, e olhe lá, se com o tempo você até acaba antecipando, né, essa liberdade, essa permissão no final de semana para quarta-feira, por exemplo. Então, com essa restrição, você não aguenta, você fica cada vez mais frustrada. E quando você vai comer o alimento, você não consegue realmente comer a quantidade suficiente, aquilo que você realmente precisa, e aí você exagera, descontrola, se sente pior, fica culpada, frustrada, volta a se sentir insatisfeita com o seu corpo e fica de novo nesse efeito das dietas, nesse ciclo
que te torna cada vez mais refém da comida, menos satisfeita com a sua alimentação. E reforçando a ideia das dietas, de que para você emagrecer, para você comer melhor, para você fazer boas escolhas, para você conquistar os seus objetivos, você precisa deixar de comer o que você gosta, se restringir, evitar de comer menos, ficar ali com fome. Mas é claro que isso não é verdade. E é claro que eu costumo dizer que tem alguns segredos no meio desse caminho entre sair desse mundo de dietas, atravessar essa ponte até o mundo da alimentação mais leve, sem sofrimento, sem culpa e de uma forma com mais liberdade. E quais são esses segredos? E pensando nisso, eu elaborei uma imersão Segredos para não descontar as suas emoções na comida e sair dos descontroles, sair dos exageros, para eu te mostrar da teoria à prática como você vai aprender a lidar com o seu comer emocional sem precisar se restringir, comendo de tudo, fazendo as pazes com a comida, aprendendo a comer sem culpa, sentindo melhor, mais satisfeita com a sua alimentação e saindo dos exageros, porque um ponto está relacionado no outro. Então, se você não entende o que você sente, você busca comida para se confortar, para merecimento, para se punir muitas vezes. E aí você já chuta o balde mesmo com aquela mentalidade de escassez, de que você já comeu um pouco, nunca mais vai ter acesso a isso e come mesmo. E aí você exagera, vive ali em descontroles por muito tempo. E um dos primeiros pontos é te mostrar o quanto dentro da sua rotina segurar a sua fome por muito tempo te faz ter mais desejos, mais vontades, uma necessidade maior, pensar constantemente em comida e te prejudicar na hora de fazer escolhas de uma forma consciente e com qualidade. Vou te dar um exemplo. Uma paciente me procurou há um tempo para iniciar os atendimentos e ela me falou que a empresa que ela trabalhava, ela tinha um ritmo de vida muito intenso. Ela nem conseguia em casa almoçar, mas ela conseguia levar marmita. E o grande desafio dela, o grande problema, era o descontrole no período da noite. Não só com os doces, mas com qualquer alimento, que ela tinha muita dificuldade de parar de comer. O primeiro ponto foi eu entender toda essa rotina e olha que curioso. Ela não sabia me dizer se era fome ou se não era, quando era vontade ou não era. Ela via tudo como uma falta de disciplina e que ela tinha que comer naquele horário que as dietas foram montadas para ela há muito tempo. E aí a gente percebeu que no período da manhã ela passava sem comer, tomando ali cafezinho durante o dia, no período da tarde do mesmo jeito, e quando chegava em casa, no final do trabalho ali, ela se sentia muito mal, cansada, não pensava em muita coisa para comer, ela queria o mais rápido possível e vivia pedindo em aplicativos e sempre exagerava, sempre ia dormir muito desconfortável. Vocês entendem que ficar muito tempo sem fazer uma refeição porque você até aguenta, ou porque você quer emagrecer, ou porque você acha que você não deveria, é uma desconexão com o seu corpo que te faz exagerar no final? Porque ela passou tanto tempo em restrição que quando ela chegou à noite, esse corpo cobrou essa falta de energia que ela teve, que ela não ofereceu para o corpo de uma maneira adequada, e ela se sentiu descontrolada, porque a fome estava muito grande, a vontade de comer era muito grande, porque ela enganou o corpo, ela não respeitou o corpo durante boa parte do tempo. Então, o primeiro ponto é você entender os seus níveis de fome, como você sente essa fome, quais são os momentos que você tem necessidade de fazer essas refeições. E assim pensar nas combinações da sua preferência, nos alimentos que você tem disponível, nos alimentos que vão te saciar e que você possa trazer para esses momentos para que você comece a sentir fome, porque muitos falam que não sente fome, por isso que não consomem, mas na verdade, para sentir fome, primeiro a gente precisa comer, porque quanto menos você come, menos você tem essa percepção. E você sempre vai reconhecer aquele nível muito extremo de fome, que geralmente é o final do dia. E faz mais até do que sentido você acordar sempre sem fome, porque na verdade o período que você mais está comendo é no período da noite. E por isso que eu te falei que é sim possível sair dessas restrições e viver em paz com a comida de uma maneira mais leve, sem culpa. E que para isso você precisa aprender a se relacionar com a sua alimentação,
com a comida, trazendo alimentos que você gosta, com prazer. E assim eu te trouxe um exemplo aqui da minha prática de como fazer essa transição, essa transformação com os meus pacientes. E como a intenção é trabalhar com mais pessoas, atingir mais pessoas. No link da bio lá no meu Instagram, no meu perfil, tem o acesso à imersão segredos para você não descontar as suas emoções na comida e sair dos descontroles de uma vez por todas, em que eu vou te acompanhar com suporte, você terá acesso às ferramentas, aos encontros, às aulas, e assim você vai aprender como lidar com comer emocional, como diferenciar uma fome física de uma fome emocional, como fazer combinações na sua alimentação que vão te trazer mais saciedade para você não ficar beliscando a comida, como você vai conseguir aprender a sair das dificuldades de não saber parar de comer, como encontrar essa quantidade suficiente, como lidar com a culpa e tirar esse sentimento da sua alimentação, criar uma alimentação mais leve e sem culpa. Então, se essa nutrição fizer sentido para você, eu te espero lá no perfil do Instagram para que você inicie esse processo de transformação e viva de uma vez por todas essa nutrição e essa alimentação mais leve. Que você possa ter segurança e um suporte para dar tchau para todas as dietas e viver com liberdade e autonomia. E eu desejo muito que você se sinta cada vez mais confortável com a sua alimentação e que aproveite o sorvete, o chocolate, a pizza, o pão e todos os alimentos sem medo e com prazer. Eu vou te ajudar nesse processo se fizer sentido para você e sigo aqui te acompanhando. Tchau, tchau!